Começa agora 70 a mais. Como viver bem a partir dos 70 anos. Alô, amigos do 70 a mais. Este é o primeiro programa de 2026, começando uma série de programas inéditos. E para começar essa série, a pessoa não menos importante que vai nos dar essa entrevista é o nosso grande amigo Wagner Mesquita. Dr. Wagner Mesquita. Ele é gerontólogo, psicólogo, psicogerontologista, enfim. E já é a terceira vez que ele vem nos abrilhantar com seus conhecimentos. Mas para falar mais sobre esse assunto e começarmos a entrevista, antes disso, eu quero, como sempre, pedir a vocês que deem o seu like, se inscrevam no canal e aperte o sininho. Não custa nada e só vai fazer o nosso projeto crescer. Muito obrigado a todos e eu quero ouvir também a palavra daqueles que nos ajudam, dos nossos parceiros comerciais. Somos movidos pela energia nos 4 cantos do Amapá. Trabalhamos de forma incansável, sempre em busca da excelência. Somos movidos pela energia. A energia presente em cada obra bem executada, de cada cliente satisfeito. Somos a Eletroservice. Há muito tempo convivemos com o caos, horas perdidas, calor, desconforto, paradas lotadas e até risco de vida. Tudo isso acabou. Chegou o Move 10, com rápido atendimento e segurança aos usuários. A Move 10 garante dignidade aos seus colaboradores com porcentagens mais atrativas e aplicativo fácil. Move 10, dignidade e segurança. Como eu ia dizendo, o Dr. Wagner Mesquita é gerontólogo, psicólogo e gerontologista e conhece tudo de terceira idade. E ele vai conversar conosco hoje sobre sexualidade e longevidade. Tenho certeza que vai ser palpitante. Vamos conversar com ele. Mestre Wagner, que prazer ter você aqui conosco. É uma honra ter você aqui de novo, para a gente começar esse novo ano de 2026. Você que é nosso parceiro desde o primeiro dia, muito obrigado por aceitar mais esse convite de começar mais um ano conosco. O prazer é todo meu, Luiz. Estamos juntos aí desde o primeiro programa, graças a Deus, conseguindo aí a participação de outros colegas em outras profissões, que é muito importante para esse programa, esclarecer nosso grupo da terceira idade com as informações. E hoje estou aqui para colaborar mais uma vez com você e todo o programa do 70 Mais, para a gente poder junto mostrar um assunto até meio polêmico, um assunto que era para ter sido mostrado no primeiro congresso de longevidade que nós fizemos no Rio de Janeiro, em outubro para novembro, na Estácio, mas que, infelizmente, essa palestra não deu para ser realizada devido a uns problemas que houve na organização com atrasos que aconteceram. Sim, mas o assunto é palpitante, né? Então, vamos falar logo sobre o assunto, né? Que seria a sexualidade e longevidade, é isso? É isso. Aí eu quero falar sobre o autor desse livro. O autor desse livro é Fabrício de Oliveira. Fabrício de Oliveira já foi entrevistado aí no programa. Ele é um grande mestre, é um professor que eu conheci no Congresso de Longevidade Expo Fórum, lá de São Paulo, onde eu comprei esse livro com ele lá, e após assistir uma palestra. E a gente vai fazer uma abordagem aqui, mas é um livro que eu indico muito. Eu indico muito para a terceira idade, não só para a terceira idade. É um livro que filhos podem comprar para você até presentear seus pais, entendeu? Porque ele conta experiências, alguém vai falar algumas daqui, inclusive com ilustrações também do livro,
muito interessante nessa questão da sexualidade, né? Que, na verdade, há um preconceito muito grande com a terceira idade com relação a isso. É isso que nós vamos conversar hoje, através dessa apresentação dos slides. Pois é, então vamos cair direto para dentro do primeiro slide, beleza? Vamos lá? Vamos lá. Bom, o primeiro slide diz o seguinte: sexualidade e longevidade, essência da maturidade. O que vem a ser isso, doutor? Bom, a sexualidade, ela é um capítulo que ela se renova com a longevidade. Não é uma página que se fecha com a maturidade. Sexualidade, ela é parte importante da vida. Ela se desenvolve, ela se renova ao longo da vida. Tá? Não deve ser algo que diminui ou desaparece ao longo da vida. Nós vamos conversar sobre isso aqui. Tá? As pessoas confundem muito a longevidade com relação à sexualidade relativo à questão sexo. O sexo ele está dentro da sexualidade. E é isso que a gente vai conversar aqui, para que não haja essa confusão de sexualidade com a questão de sexo. Pois é, mas você já pode dar uma palhinha ou já vamos lá para o segundo slide? Não, a gente pode ir para o segundo slide, porque a gente já vai entrar dentro da proposta sobre esse questionamento que eu estou colocando aqui para o senhor. Tá bom. Então vamos direto para lá. Sexualidade no envelhecimento. A sexualidade não tem idade. A sexualidade, o que acontece? É uma dimensão mais ampla que envolve identidade, orientação, desejos, comportamento e expressões do gênero. Tá? A sexualidade é uma dimensão complexa e multifacetada que envolve vários aspectos, inclusive a fantasia sexual. Né? O sexo não. O sexo ele se refere a características biológicas que definem homens e mulheres. Né? E voltando à questão aí desse slide, você pode colocar, por favor? Então, em resumo, a sexualidade é uma parte importante da vida humana, independente da idade. O envelhecimento é causado por várias formas de danos. Que danos são esses? São danos inevitáveis, são efeitos colaterais de se estar vivo, onde a gente luta contra o envelhecimento e lidamos com esses danos. Tá? O que acontece muito é que a discussão sobre sexualidade ela evoluiu muito. Inclusive, tem uma live que eu participei, que eu conheço, a professora Ana Canosa, né? Ela alerta que ela, como professora, a partir do século XXI, houve uma mudança muito grande no pensamento das mulheres. Antes, conversar sobre sexo em aula, falar sobre isso em aula para mulheres, era muito difícil, né? Muitas mulheres não aceitavam aquela questão. Né? Hoje, não. Hoje, você tem, com o avanço, né, a questão do feminismo, você tem um avanço muito grande. As mulheres são mais participativas, as mulheres elas estão discutindo mais a questão da sexualidade. E isso é muito importante. Pois é, e as pessoas estão se conhecendo mais, né? Conhecendo a si mesmo, não acha? Exatamente. Essa questão aí é muito fácil de você ver, né? Ela até cita você ser um ser observante. Né? O que vem a ser um ser observante? Um ser observante é você se auto-observar, tá? Para você se sentir bem. Né? Isso não é só com a questão da sexualidade. A sexualidade ela é uma parte dessa questão. Mas o importante é que você se sinta bem. Aquela velha máxima, né? Amar ao próximo como a si mesmo. Então, você tem que se amar, tá? Você tem que se amar em todo ponto para você ter o seu ser observante para o seu companheiro ou companheira, né? Quem quer que seja. A sexualidade, ela é só sexo? Não. A sexualidade é o encontro de sentimentos simbólicos e físicos com respeito, aceitação e prazer. Compreender ações afetivas
como o beijo, toque, o cheiro e o tom de voz, entendeu? Isso é que é importante. Na terceira idade, faz parte a saúde e o bem-estar seu próprio. Isso que é interessante. Bom, então vamos ao terceiro slide. Mitos e preconceitos sobre a sexualidade no envelhecimento. Com relação a isso, isso aí é uma coisa que acontece muito rotineiramente, né? A gente vai falar, por exemplo, da questão dos mitos. A sexualidade é apenas para jovens? Não, claro que não. Tá? Pensam que os velhos são castrados de desejo ou necessidades sexuais. As pessoas idosas não são atraentes? É outro mito. A sociedade, ela valoriza a beleza física, com crença de que idosos não são atraentes. Inclusive, o professor Fabrício, ele até na entrevista que ele te deu ao programa 70+, ele faz um concurso de Misses e Mister, né? Lá no estado da Paraíba. Isso é muito bom, isso é interessante, porque você não só valoriza, né, a questão da terceira idade, como você também valoriza que ser idoso não quer dizer que você deixa de ser atraente, né? Bom, o próximo item que a gente discute aí é se a sexualidade ela diminui com a idade. A capacidade física ela pode diminuir com a idade, mas a sexualidade não. O que significa isso? Ao envelhecer, nós temos as nossas mudanças. São duas etapas de vida diferentes. Você tem a primeira fase, que você tem a questão da adolescência, você vê uma transformação no seu corpo. O homem, por exemplo, tem uma testosterona muito elevada, né? E isso aí, ela acaba acontecendo uma decadência no passar dos anos, principalmente na faixa etária, onde mulheres, a menopausa, e homem, a andropausa, tá? Então, por exemplo, o homem perde massa muscular. Você perdendo massa muscular, você não vai ter mais aquela capacidade física que você tinha jovens, né? Isso aí eu vejo muito assim no consultório, quando a gente pega em terapia de casais, casais com idade, casais perto de completar 50, 40 anos, né? Eles vão lá questionar o que fazer para poder apimentar essa sexualidade, né? Então, isso aí é uma coisa que a gente vai discutir mais à frente, que aceitar a questão física é até uma coisa assim coerente. Agora, tem que saber desenvolver, usar de criatividade para não entrar, por exemplo, no quadro de depressão, que é muito comum na faixa etária, principalmente de andropausa e menopausa. Perfeito. Mas ainda tem mais um itemzinho nesse slide, que é o item 4. O item 4, que é mais um mito, as pessoas idosas não precisam de intimidade. A intimidade e o contato físico são importantes para a saúde emocional e física, né? Claro, você, com a sexualidade, você consegue liberar, não somente falando sobre o aspecto do sexo genital, não há necessidade de haver sexo genital, mas um abraço, um beijo, um contato físico, tá? Tem até um livro que eu dou em palestra para casais, um pastor americano, chamado, o livro é O Ato Conjugal, onde ele fala que o casal ele tem que ter pelo menos 15 minutos pele a pele, entendeu? 15 minutos, até num encontro de casais foi engraçado que um senhor levantou e falou assim, mas, colega, 15 minutos é uma ejaculação precoce. Não, 15 minutos é suficiente, tá? Eu tinha um casal no asilo, eu já contei essa história, é uma história muito triste, que eu não vou entrar em detalhes, mas eles tinham uma coisa muito legal. Uma vez eles contaram, numa terapia de grupo, que desde o primeiro dia de núpcias, na lua de mel, eles sempre tiveram o hábito de tomar banho junto, pelo menos um banho junto. Isso é legal, entendeu? Isso é bacana. Realmente a intimidade, né? O casal precisa de intimidade, não é isso? E o próximo slide,
Com certeza. Ele diz o seguinte, vamos lá. Mitos e preconceitos sobre a sexualidade no envelhecimento. Isso. Esse próximo slide aí, o anterior a gente falou dos mitos, agora a gente vai citar os preconceitos. Tá? Primeiro, o preconceito contra a sexualidade em idoso. A maioria acha que a pessoa idosa não tem desejo, não tem necessidades sexuais. Tá? Mas isso está mudando. Aquela visão de que avó é só para cuidar de neto, né? É só para ficar em casa sentado, vendo televisão. Por exemplo, São Paulo tem uma coisa muito bacana para o idoso. Lá, você tem um cadastro na aposentadoria, você tem como você trabalhar com home office em casa. Tá? Ele valoriza essa questão de que o idoso não tem que ficar parado em casa. Hoje em dia, estava até discutindo hoje com um colega lá no serviço, ele está prestes de entrar para a aposentadoria expulsória, né, que ele está na faixa etária de 73, e foi estendida a aposentadoria para 75 anos, eu falei para ele, legal isso aí, eu estou com 66, eu estou tentando ver se eu consigo segurar a onda, né, de ficar trabalhando, porque o fato de você estar trabalhando, você, o senhor mesmo aí, é uma amostra, né? Eu acho que 74, né? 74 anos, está aí, ó, fazendo programa. 75. Então, isso é que é importante, entendeu? Isso é que é interessante. Então, há esse preconceito com relação à figura do idoso, né? A mulher, por exemplo, idosa, tem que ficar em casa, sentada, vendo televisão, né? Vendo aquela novela. São estereótipos, né? São estereótipos. Exatamente. Tá certo? Tá, respondido? Em frente. O segundo item é justamente isso, é sobre estereótipos sobre a sexualidade masculina e feminina. O primeiro é como homem e mulher devem se comportar em termos de sexualidade. Tá? Que formas esse comportamento tem que acontecer? Né? O estereótipo principal é que tem que se comportar naturalmente. Né? Cada um tem uma forma de se comportar com relação a isso. Né? O estereótipo da sexualidade masculina e feminina, hoje, ele está mais equilibrado. Antigamente, havia muito a questão do machismo. Né? O homem era muito machista em relação à mulher. Né? Uma coisa que foi muito colocada em uma live do Fabrício e da Ana Canosa, ela principalmente, ela cita, por exemplo, o machismo de poder, o machismo, por exemplo, dos políticos. Né? Por que os políticos eles têm sempre uma mulher mais nova? Né? O maior exemplo, além do Bolsonaro, né? Com o terceiro casamento, o Lula, né? Recém-viúvo, está com uma esposa mais nova, o pior deles todo era o Temer. O Temer tem uma mulher que tem a idade de ser neta dele. Mas o que leva esses homens a isso? A questão machista é um ponto? Sim. Tá? A questão de que ter poder, sexo e mulher jovem é outro item. Né? Mas a mulher não. A mulher, naquela época, né, algumas ainda se mantêm presas, né, às suas crenças, né, à sua questão cultural, e hoje está mudando isso. Né? Hoje você vê mulheres, né, até quando eu estava fazendo o programa de aposentadoria, lá na mesa de debate, um colega citou uma questão muito interessante. A mãe dele tem 2 filhos, ele e mais um outro. O pai veio a óbito, faleceu, e o que aconteceu? A mãe entrou em depressão, né, aquela coisa toda, procurou psicólogo, ela passou a não ter problema de receber pensão, essas coisas todas. Ele tinha uma situação boa, era funcionário do Ministério da Fazenda, mas o irmão não tinha o mesmo perfil.
O irmão era um deitão, aquele famoso deitão às custas da mãe. Não estudava, não trabalhava, né? Tentou uma curatela. Tem até um filme no Netflix muito interessante que aborda essa questão da curantela, os filhos querendo fazer a curatela dos pais para tirar proveito da situação. Tá? E ele contou o que aconteceu. Olha que coisa interessante. Ela era uma pessoa, né, assim, em um estado de depressão muito grande, e um psicólogo, né, conversou com ela que ela tinha que mudar esse quadro. Ela simplesmente ficou viúva. Aquele marido acabou. Ela tinha que renovar isso aí. Não ficar à mercê do filho, que só estava, na verdade, explorando ele. Se fosse uma situação de ajuda mútua, não. Ali era uma situação de exploração. Aí o que aconteceu? Ela apareceu na área dela um senhor morador de rua. Entendeu? Ela simplesmente pegou esse morador de rua, levou para dentro da casa dela e começaram a viver uma vida a dois, para desespero desse filho. Entendeu? Isso é um estereótipo. O próximo como o medo da perda da capacidade sexual. Isso aí é muito comum. Isso leva à ansiedade, ao estresse em pessoas idosas, né? O medo da capacidade sexual, ele é muito comum na questão do sexo genital, né? O sexo genital é uma das grandes causas de ansiedade, estresse e também de depressão, tá? Hoje em dia, você tem, né, além dos medicamentos, que a gente vai citar alguns aqui, mas é muito difícil. Por exemplo, os homens que não têm mais condições, é a questão, por exemplo, do uso de um Carveject, que é uma aplicação que você faz no pênis, né, para conseguir uma ereção induzida. Só que é muito difícil. É uma aplicação diferenciada. Um colega enfermeiro estava te explicando, você tem que aplicar em Z, é uma técnica da enfermagem. E o segundo item é a prótese peniana, que é muito mais caro ainda, né? Nem todo mundo, nem todo homem tem condições dessa questão da prótese peniana. Então, o que acontece? Mas o grande tabu é não aceitar essa questão, por exemplo, da disfunção erétil. A função erétil na terceira idade, né, ela não é mais a mesma de como você era antigamente. Isso vai acontecer. A gente falou isso lá em cima sobre desequilíbrio físico que acontece, desgaste, várias situações. Então, isso aí é mais uma questão preocupante que acontece. Não só no homem, não. A mulher também. A mulher, por exemplo, tem o ressecamento vaginal, né? A situação dela é muito mais complicada, fica dolorosa com relação ao ato sexual. Mas o que a gente tem que passar aqui, que a questão da sexualidade não é só o sexo genital, tá? Não é a questão do sexo genital. Exatamente. É o carinho, é o abraço, entendeu? Exatamente. Inclusive, a prótese peniana não depende só da prótese peniana. Depende do estado geral do ser humano. Que não adianta você ter uma prótese peniana e não ter preparo físico para aturar isso. Sabe? Volume, pulmão, sabe? Exercício físico e tal, força física para poder sustentar a prótese peniana, não acha? Esse assunto é um assunto que a gente não vai ficar só nessa palestra. É um assunto que é muito extensivo. A próxima eu quero falar com os casais, tá? É uma palestra que eu faço em partilha de casais, na faixa etária de 40 anos, que fala sobre a questão do funcionamento do cérebro, como é que o cérebro é importante para o desenvolvimento da vida dois, um casal que vive muito tempo junto, né? Então, esse assunto é um assunto muito expansivo, é um assunto que não vai ficar aqui, né? É um assunto que eu gosto, né? É um assunto que a maioria gosta de conversar sobre isso, porque, na verdade, eu continuo aprendendo, né? Eu acho que a psicogerontologia
minha filha falou isso, foi uma coisa muito legal, porque eu estou aprendendo, como eu aprendi nesses 5 anos de universidade, mais as pós-graduação, e, ao mesmo tempo, eu estou vivenciando essa coisa e vivenciando o problema dos meus clientes, dos meus pacientes em consultório. Com certeza. E aí, o slide ainda tem um tópico ainda, que é o 4º tópico. A falta de discussão sobre sexualidade em idoso. Ela pode levar a mitos e preconceito. O que acontece? Não se discute, hoje em dia, até hoje em dia, há esse preconceito de se discutir a questão da sexualidade em idoso. Quer ver um exemplo? Estamos chegando aí o carnaval. A estatística de São Paulo, ano passado, o professor mostrou lá, no Brasil no geral, você acredita que 70% dos casos de doença venérea estavam nos idosos. Você não vê propaganda de carnaval, o uso de preservativo, a figura do idoso. É verdade? Não tem. A figura do idoso, ela não aparece no carnaval. Só que eles esquecem que tem muitos turistas, né? Com idade avançada, vem conhecer aqui o Rio de Janeiro, por exemplo, né? E o idoso, ele tem uma grande dificuldade com relação à questão do preservativo. O homem, principalmente, porque para ele colocar o preservativo já é uma dificuldade. É diferente do rapaz novo, que tem uma ereção completa para você colocar um preservativo. Tá? Então, isso aí é uma das consequências. Mas precisa o quê? Precisa que a Secretaria de Saúde observe também que o idoso, ele brinca, né? Alguns, né? Brincam carnaval, né? Os turistas que vêm, a maioria, são de terceira idade, curtir o carnaval aqui no Rio ou no Brasil. Mas ninguém fala isso. Você quer ver um outro exemplo? Propaganda de Dia dos Namorados. Aonde que você já viu casal de idoso fazendo propaganda no Dia dos Namorados? Entendeu? Não aparece. Né? Essas indústrias famosas aí de produtos de beleza, né? Não aparece. Entendeu? E interessante que a gente tem o Dia do Sexo, tá? O Dia do Sexo, anualmente, ele é comemorado. Qual é o Dia do Sexo? É 6 de setembro. Deixa eu confirmar, mas eu tenho quase certeza que é 6 de setembro. É o Dia Mundial do Sexo, né? Que tem essa comemoração que é muito interessante, tá? Mas não se fala da questão do sexo, do Dia Mundial do Sexo, da figura do idoso. Entendeu? Mudanças físicas e sua influência na sexualidade. Que vem a ser isso, doutor? Bom, agora a gente vai abordar o que acontece com homens e mulheres com relação àquela mudança física que a gente citou lá em cima. Né? O homem, diminuição da testosterona. Tá? A andropausa, ela causa a diminuição da libido e da função sexual. Isso aí é notório, isso aí é normal. Tá? A diminuição da testosterona, ela vai acontecer para todos os homens. Tá? O normal é que a faixa etária que atinge a andropausa, a partir dos 40 anos, isso comece a acontecer. Tá ok? Então, não adianta que ninguém vai fugir disso. Tem como fazer reposição hormonal? Tem como fazer reposição hormonal. Mas isso é muito complexo. Isso depende de genética familiar, histórico de família de câncer, tá? Uma série de consequências. Mas a perda da testosterona, ela vai acontecer automaticamente para qualquer homem. Já falei, né? A questão da disfunção erétil, né? Tem várias causas. As causas quais são da disfunção erétil? Ela pode ser causada por diabetes, hipertensão, doenças cardíacas, né? Ela pode ser com outras consequências também, a questão de uso de medicamento, né? Às vezes há necessidade de usar determinados tipos de medicamentos, somente medicamentos de tarja preta. Então, tem vários
itens que podem comprometer essa disfunção erétil, ok? A diminuição da sensibilidade. A diminuição da sensibilidade nos órgãos genitais pode afetar a sua resposta sexual. O que significa essa diminuição da sensibilidade? O homem e a mulher, como a gente está colocando aí primeiro, o homem, o que acontece com o homem? O homem, com o passar do tempo, tá? A membrana que envolve o pênis, né, é uma membrana, como se diz, você vai, com o tempo, perdendo aquela sensibilidade. É normal, né? Por exemplo, é notório você achar, eu estou numa fase que aparece pigmentação na pele mais escura, isso aqui acontece. Da mesma forma, acontece com o membro, né? O pênis, isso aí vai gerando o quê? Uma perda de sensibilidade. Às vezes, por exemplo, numa prática de sexo oral, é muito comum, às vezes, o parceiro, né, ele não sentir essa sensibilidade. Isso vai acontecer, entendeu? Isso vai acontecer, porque o pênis, ele é um órgão composto de canais cavernosos. Para você ter noção, um fio de cabelo equivale a cada um canal cavernoso ali, cada veiazinha que existe ali dentro, tá? E como o nosso organismo, ele funciona de alimentos, né? Você é o que você come. Claro que o cara que é diabético vai ter mais problemas. O cara que come bastante gordura, ele vai ter problemas. Porque da mesma forma que o coração tem as suas artérias entupidas, os nossos canais cavernosos também pode acontecer. É o que se chama de fístula, né? Que é um incorporamento de placas de gordura que acontece. Aí você tem que fazer uso de tratamento. Existe um exame que é muito bom, todos os homens saberem disso, que se chama o ecodoppler dos canais cavernosos. Ele é feito através de uma ereção induzida, né? O médico que vai fazer o exame, ele faz uma ereção induzida e ali ele vê toda a parte dos canais cavernosos do pênis, onde existe, por exemplo, essas placas. Isso é muito comum ser uma das grandes causas de disfunção erétil. Ou perda, né? A famosa meia bomba, que é a fuga venosa, quando você tem uma ereção inicial bem acessível e você acaba perdendo. É como se imaginasse uma mangueira e aquela mangueira ela sendo usada, com o passar do tempo, ela vai acumulando ali, né? Poeira, coisas que vai entupir aquela mangueira. Aquela mangueira não vai ser a mesma mangueira que você comprou na primeira vez. Ok? Perfeito. Vamos continuar aqui. Diminuição da sensibilidade, falamos, né? E o quarto item aí é o problema da próstata. A hiperplasia prostática benigna pode afetar a função sexual. A hiperplasia de próstata é outro fator que os homens, na faixa etária da andropausa, têm que ficar muito atentos. Fazer exame de PSA regularmente, tá? De preferência o toque, né? O toque retal, um urologista. De preferência, eu gosto de urologista que seja um andrologista. Qual é a questão da diferença? Que ele é um urologista mais completo. Ele vai tratar de toda a parte urinária e também ele vai tratar da parte funcional como a questão hormonal. Então, a questão da hiperplasia de próstata é uma coisa, se fala muito em novembro azul, mas você não pode ficar preso só à questão do novembro. Tá? O ideal é que seja de 6 em 6 meses você fazer um acompanhamento com o seu urologista para tratar essa hiperplasia de próstata. Que ela diagnosticada no início, você tem como evitar que um câncer de próstata ele venha ser acometido com relação à questão da hiperplasia. Tá? Eu não vou citar aqui modelos de tratamento, né, porque foge um pouco da questão da parte psicológica, mas a orientação que eu falo e faço com pacientes da terceira idade
é que sempre faça um acompanhamento com um urologista para acompanhar essa questão da hiperplasia de próstata. Pois é, agora vamos continuar no slide, que agora vai falar sobre as mudanças físicas na mulher. Né? O primeiro item aí da mulher é a menopausa. Né? A menopausa, o que acontece? Ela leva à diminuição da produção de estrogênio, que afeta a libido e a função sexual. Né? Essa questão da menopausa é bem parecida e similar com a questão do homem na andropausa. Né? No homem, como eu falei lá, ele tem alteração da função erétil, e na mulher tem essa questão da função do estrogênio. O homem é testosterona e a mulher, o hormônio é o estrogênio. E a perda do estrogênio, ela causa uma série de consequências. Né? Essas consequências, eu acho que estão na sequência aí do slide. Né? O primeiro item, que é um fator de consequência, é a secura vaginal. Tá? Essa secura vaginal, ela é muito comum na mulher. Como eu falei lá anteriormente, causa dores, né? Há um ressecamento da vagina, né? E isso aí é muito importante que o casal, principalmente na terceira idade, né, trabalhem bem a questão das preliminares, que é um assunto que a gente vai conversar no próximo encontro, né? Como eu falei, é um assunto voltado mais para casais com idade avançada de convivência. E a questão das preliminares é muito importante que ela aconteça nessa faixa etária, principalmente com a mulher. E o homem trabalhando isso, porque, na pior das hipóteses, você tem que fazer uso de lubrificantes, né? Lubrificantes para poder essa penetração não ser uma penetração dolorida e sofrível para a sua parceira. Bom, seguindo aqui. Diminuição da elasticidade vaginal. Ela afeta a capacidade de ter relações sexuais confortáveis. Na verdade, isso aí é uma complementação do que a gente falou anteriormente. Né? Essa elasticidade, não só a lubrificação, mas a elasticidade, ela também acontece. A partir do momento que você tem o ressecamento, né, da vagina, isso há uma contração muito grande, pequeno, grandes lábios, e isso dificulta realmente as relações sexuais sejam mais confortáveis. Então, os problemas de saúde na mulher, os mais comuns são a osteoporose, a artrite, a fibromialgia, que afetam a mobilidade, e a capacidade de ter relações sexuais. Né? A osteoporose, ela serve para os dois lados, não só a mulher como o homem também, mas na mulher, a osteoporose ela é muito mais comum, que é a perda de cálcio. Né? Então, isso aí tem que procurar uma ginecologista, como o homem procura o ginecologista, a mulher tem que procurar uma ginecologista, tá? Fazer uma densiometria óssea para ver o grau de osteoporose, né? E outras situações, né? Como artrite, né? A fibromialgia, que também ela é uma coisa muito sofrível quando a mulher tem, e você tem a questão de não estar bem para um ato sexual, né? E a mobilidade, né? A mobilidade, porque o que acontece? A mobilidade, como eu falei lá no início, hoje a mulher está diferente. Mas se fosse aquela mulher de século passado, que ficava acomodada em casa, sentada na cadeira, sem fazer nada, tá? Hoje a mulher ela está mais participativa, mais ativa, ela tem várias outras obrigações e casos excessivos, né? Tanto para mulher quanto para homem. Por exemplo, casais, né? Que ou o parceiro ou a parceira tiveram um AVC, já não tem mais aquela mobilidade, né? E isso atrapalha numa relação sexual. Perfeito. No próximo slide, continuando ainda nas mudanças físicas, vamos lá. As mudanças físicas mais comuns em ambos os sexos. Então, agora aí eu estou fazendo uma interação, né? Essa figura é até uma figura meio engraçada, né? Do casal aí para a praia, né? Com as roupas de praia. Então, é muito interessante
essa comparação. O que acontece paralelo às duas situações? Primeiro, diminuição da libido, tá? Problemas de saúde ocasionados por medicamentos e mudanças hormonais, como a gente citou anteriormente, problemas de saúde crônicas, diabetes, hipertensão e doenças cardíacas, o uso de medicamentos, também citei lá anteriormente, por exemplo, psicotrópicos, principalmente de tarja preta, tá? Mudança na imagem corporal, que essa mudança, por isso eu fiz questão de colocar essa figura aí, para você, na terceira idade, não ter a necessidade de que a mudança da sua imagem corporal, ela interfira na questão do sexo, ela interfira no seu dia a dia, entendeu? E isso é importante que o casal coloque em consciência de que o envelhecimento, ele não é uma pessoa discriminada, ele é uma pessoa comum, normal, entendeu? É muito comum você ouvir filhos falarem: ah, você não tem mais idade para usar isso, né? Isso é coisa de jovem, isso não é coisa para idoso usar. Você está entendendo? Era muito comum falar que a mulher na terceira idade não pode usar mais biquíni, tem que usar maiô, né? E isso acontece, né? Muitas situações, se você não tiver um preparo, né, uma sã consciência de mente, você entra em perda de uma autoestima, você acorda entrando numa depressão. Poxa, será que eu envelheci, eu não posso mais usar determinadas situações, não posso ir mais... Quer ver um negócio muito comum, até por um fato de discussão? Tem idosos que eles preferem estar perante jovens, entendeu? Ele prefere a companhia, às vezes, de jovens, né? Alguns até falaram assim, eu tive uma cliente que ela falou, porque eu prefiro estar no meio de jovem, porque eu sei que o jovem ele tem pique, né? Agora, isso quer dizer o quê? Que ele também não tem pique? Não, às vezes a gente tem jovens aí com muito mais pique do que... Ou melhor, a gente tem idosos até com muito mais pique do que jovens. Isso é positivo, isso é bom. Eu noto muito jovem indolente, letárgico, né? Eu acho que a internet acabou um pouco com isso. Né? Que o jovem se prende lá no celular e não faz mais nada, não faz exercício, não sai para comprar um pão, né? Só quer ver um exemplo também que foi muito interessante dessa live do Fabrício e da Ana Canosa? Ele, eu não sei se foi ele ou ela, citou que, por exemplo, no período após pandemia, houve uma grande procura dos parceiros, né, os homens e mulheres, dos sex toys, brinquedinhos no sex shopping, né? E uma grande empresária, ela teve essa brilhante ideia de trazer isso, mas ela teve o cuidado de preparar os seus funcionários. Por quê? Para não rirem, não debocharem, entendeu? Porque aquela situação de um idoso ou uma idosa procurar um sex shopping é uma situação que hoje é comum, entendeu? É comum, muito comum, tá? Mas com a questão da pandemia, isso passou a ser uma frequência maior, né? E foi legal, porque houve uma preparação dos funcionários dessa loja para isso, tá? Eu mesmo, logo assim que eu estava terminando uma das pós de sexologia, eu tive um colega que ele trabalhava com isso, ele tinha a loja dele na Barra. E ele pegava de motoboy, levava as encomendas. Eu até fiquei curioso, engraçado, né? A Zona Sul. Ele falou, na Zona Sul a procura é muito grande dessa questão. E, inclusive, ele levou uma colega para fazer uma demonstração lá no meu ambiente de trabalho. Isso há muitos anos atrás. E eu tinha observado, né, depois comentando com uma colega de setor, que havia uma diferença muito grande, né? Havia um grupo de mulheres que achava aquilo ali uma coisa meio participativa, outras se afastavam porque achavam que era uma coisa, né, não proporcional à questão das idades, mas hoje em dia essa questão do sexo toy, né, dos brinquedos eróticos,
elas servem tanto para homens, quanto para mulheres, quanto para jovens, quanto para adolescentes, né? E quanto para idosos também. Perfeito. É importante. E ainda tem mais um trechinho aqui nesse slide que vale a pena você falar. Importante abordar essas mudanças físicas com um profissional de saúde para você ter soluções e uma melhor qualidade de vida. Que ponto é esse? É o ponto que eu citei anteriormente. Homem tem que ter, eu sempre falo lá para os meus clientes, tá? O homem ele tem que ter um acompanhamento. Hoje, uma coisa que se fala muito pouco, geriatra, tá? Geriatra é o médico da terceira idade. Antigamente se falava muito em geriatria, tá? Eu, por exemplo, eu acompanhei minha mãe com geriatra. Eu me espelhei num geriatra lá, colega de trabalho, tá? Até hoje ele ainda é vivo, tá? Mas é importante que um homem ou mulher tenha um acompanhamento de um geriatra, porque é muito raro hoje você ir a um médico de clínica de família, tá? E eles encaminharem para a geriatria. Eles vão lá, mede a tua pressão, você está hipertenso, te joga para o cardiologista. Você é diabético, tem que procurar um endocrinologista. Mas esquece de um quadro importante no Sistema Único de Saúde, que é o quadro de médico especializado na terceira idade, que é o geriatra. Né? Então, você tem o homem, o geriatra, tá? Eu não vou falar cardiologia, porque tem que ter, isso é normal. Se você está hipertenso, vai procurar um cardiologia. Mas o básico é o homem, o geriatra, o urologista, de preferência que seja um endocrinologista, tá? Ou melhor, que seja um andrologista, repetindo, geriatra para o homem, urologista, andrologista e uma endócrina, tá? Se for o caso de ser diabético, o problema aí a endócrina vai encaminhar para o nutricionista e tudo. A mulher tem que ser a ginecologista, tá? O geriatra, principalmente, e a endócrina também. Entendeu? Porque são organismos que têm que ser tratados com essas coisas básicas. Tá? Hoje, por exemplo, eu descobri a psicogerontologia em São Paulo, quando eu estava ainda no 5º período, eu achei uma coisa fantástica, porque nasceu ali para mim um leque de coisas para a terceira idade que eu desconhecia, eu não sabia. Hoje eu faço muita palestra de psicogerontologia em vários lugares, até a Estácio quer criar um projeto que eu estou trazendo de modelo de São Paulo, que é o Centro de Atenção ao Idoso, onde a gente já deu um pontapé, né, ano passado, com o primeiro congresso de longevidade. Então, há essa proposta da gente criar isso, porque é importante que o idoso ele tenha esclarecimento, porque o programa 70+, ele é uma coisa inédita, uma coisa que está abrindo esse espaço para a gente poder falar sobre isso, né? E abre-se também a questão da gerontologia. Então, hoje você trabalha a gerontologia, por exemplo, eu estou ficando assim fascinado, porque é muito conteúdo de forma abrangente do universo do idoso. Não só o universo mental nem físico, é o universo de direitos, né? Quais são os direitos que o idoso tem, entendeu? Então, Luiz, resumindo, há necessidade, sim, do idoso ser acompanhado por esse quadro médico de profissionais, tá? O próximo diz o seguinte: a importância da saúde para a sexualidade. A primeira é a saúde cardiovascular. Boa circulação sanguínea é essencial e problemas cardíacos podem afetar a capacidade de ter relações. Falei isso lá quando eu disse que um fio de cabelo, tá? Ele é tão comprometedor para a parte cardiológica como também ele é similar aos canais cavernosos que existem no pênis, que da mesma forma você pode ter um problema cardíaco e você pode ter um problema de disfunção erétil. Por sinal, a ereção matinal, que é uma coisa que o homem não perde, ele tem que se manter, ele é um ponto muito importante, porque se ele passa a não ter uma ereção matinal, é sinal também que ele está tendo problemas cardiovasculares.
Então, ele tem que fazer um acompanhamento com um cardiologista, tá? Porque as pessoas não sabem, mas a gente tem uma coisa muito importante. Essa semana eu aprendi uma coisa muito interessante, que a gente não deve usar a tela do celular 60 minutos antes de dormir, quer dizer, 1 hora. Porque isso altera o hormônio chamado melatonina, que é o hormônio do sono, tá? E para os homens, principalmente, é muito importante que ele tenha no sono REM, tá? Um sono correto, profundo, para você ter uma dosagem melhor de testosterona e manter uma ereção. E você pode ter uma ereção nessa fase etária do sono REM. E isso é muito comum de acontecer devido ao processo de relaxamento que você tem durante o sono, acontecer essa ereção matinal. Se ela não está acontecendo, é sinal que alguma coisa está errada com a questão cardiovascular também, que precisa ser investigada. Pois é, vamos continuar aqui no slide, que ele fala da saúde cardiovascular e dos níveis de hormônios saudáveis e da saúde mental. Vamos lá. Então, os níveis de hormônios saudáveis, tá? É o que a gente citou aí. A testosterona e o estrogênio são importantes na regulação da libido. E o seu desequilíbrio afeta a sexualidade, tá? Uma coisa também que acontece muito errado é a questão da retirada da próstata, tá? Os homens, às vezes, quando retiram a sua próstata, eles acham que eles não serão mais como eram antes, tá? Isso é um grande erro, porque uma coisa não interfere a outra, tá? Então, infelizmente, a educação masculina, ela não é uma educação que ela passa de pai para filho, tá? É muito difícil hoje você ter um pai que acompanhe a fase do seu filho na pré-adolescência, acompanhando ele com relação a isso. Contrário da mulher, né? A mulher, ela pega a filha dela, mulher, ela leva para um ginecologista, ela faz um acompanhamento. O homem, até pela necessidade, né, hoje em dia, não querendo dizer que mulheres também trabalham hoje, mas houve sempre essa preocupação da mulher com a filha mulher. E o homem, que deveria exercer esse papel como pai, até hoje, infelizmente, é muito raro acontecer um pai acompanhar o desenvolvimento do seu filho. A saúde mental, o que acontece, né, com esse problema? É o que eu já citei várias vezes aqui, a gente vai só repetir, né? Depressão, ansiedade, elas podem afetar a libido e a capacidade, consequentemente, de ter relações. Porque são fases como libido, né? Você tem a libido, tem a fase de desejo, tá? Aí você tem a ereção, tá? Essa ereção, ela acontece tanto no homem quanto na mulher, né? No homem você tem a questão do pênis, tem o enrijecimento da mama, na mulher o enrijecimento do clitóris, né? A questão dos mamilos. Então, depois vem o processo de orgasmo e, consequentemente, a questão da ejaculação. Então, essas fases são muito importantes, tá? A complementação dessas fases são muito importantes. Ah, mas elas têm que ser realizadas totalmente? Não necessariamente. Como o nosso assunto aqui é sexualidade, você pode ter essas fases em outros aspectos, em diferentes situações, não necessariamente no sexo genital, né? Você pode ter dentro do sexo oral, né? Você pode ter num simples abraço, você pode ter até dormindo. Quem não lembra da fase da adolescência, né? Principalmente, quando você tem aquela primeira ejaculação, né? Quando acontece a primeira ejaculação, você tem todas essas fases cumpridas e acontece a ejaculação, né? Controle do estresse. O controle do estresse são técnicas como meditação e o exercício podem melhorar a sua saúde sexual. Isso aí, hoje em dia, existe muita, né? A questão da meditação, existe massagem, né? Chamadas massagens tântricas, né? Tanto masculina quanto feminina, né? Existem várias técnicas que podem ser usadas, né? Que até o casal na terceira idade, ele pode
até aprender. Hoje em dia você tem o YouTube aí, que ensina muitas técnicas dessas, mas o importante é que o relaxamento ele tem que ser prioridade quando for se realizar a questão do ato de sexualidade ou o ato sexual em si. A comunicação e intimidade é muito importante, né? Por quê? Isso aí é o grande problema. Comunicar. Eu vou falar mais sobre isso no próximo encontro, né? O encontro que eu falo sobre a questão dos casais com a faixa etária, mas isso é um grande empecilho que acontece, a falta de comunicação entre os parceiros. Né? As chamadas zonas erógenas. Tá? Inclusive, o livro Sexualidade, esse livro aqui, ele apresenta vários casos, né? Tem vários casos, são 30 casos que o Fabrício de Oliveira ele conta com grande maestria, e tem um caso que eu achei muito interessante, né? É um casal de naturistas, né? Pessoas que convivem sem roupas, né? Esse casal de naturistas idoso, eles foram procurar ele porque eles acharam que o sexo deles estava acabando, estava vazio. Tá? Na verdade, o que estava acontecendo? Eles se viam nus o tempo todo. Então, aquela fase de desejo, de libido para eles, era uma fase complicada, entendeu? E o Fabrício, ele não teve como assim, como eu vou fazer? Né? Eu não posso vesti-los para tentar isso. Ele teve a brilhante ideia de quê? De vedar os olhos deles. Tem até uma figura aí de um dos slides, não sei se foi colocado nessa palestra, que ele aparece, ele coloca a venda nos olhos. Quando foi colocada a venda nos olhos, um foi sentindo o outro através do toque. Então, na verdade, o que estava cansando esse casal era você ver aquela rotina de um de frente por outro, é o que a gente falei lá no início, do ser observante. O ser observante para eles era um ser observante que não estava funcionando mais, porque ele já estava cansado daquilo ali. A partir do momento que ele venda os olhos e eles descobrem os pontos, detalhes, ele não conhecia os pontos de cada um das suas zonas erógenas. É onde acontece a questão da falta de comunicação entre os casais. Tem muitos casais que, com 30, 40 anos de casado, que desconhecem essa questão das zonas erógenas. Tá? E isso é importante, porque numa preliminar, por exemplo, é uma fase interessante você descobrir no seu parceiro e na sua parceira aonde estão esses pontos. Tá bom? Mas isso aí é um assunto que a gente vai discutir muito no próximo encontro, né, que eu acho que vai ser breve, porque tenho certeza que a curiosidade do nosso grupo aí dos 70 mais vai ficar cobrando isso da gente. Tá bom? Bom, mas professor, nós já estamos aqui com quase 50 minutos de programa e eu queria dividir essa nossa palestra em duas fases. O senhor poderia continuar conosco semana que vem para a gente continuar essa participação? Porque nós estamos no slide 7 e vamos ao slide 8. E são 16. Então a gente pararia nesse slide 8 e com a promessa de continuar semana que vem. O que o senhor acha? Por mim, tudo bem, Luiz. Como eu falei, é um assunto muito expansivo, né? É um assunto que você tem muitos detalhes para falar e, com certeza, eu já tinha previsto que não daria para fazer em um único programa. Então, fica aí o convite, claro que eu estou aceitando, né? E a gente fica marcando aí para a semana que vem dar uma continuidade a esse tema aí, que é um tema que realmente é um tema que envolve, além de você ter esclarecimentos de cada item, né? Como eu falei, é um assunto polêmico, é um assunto que é preconceituoso para determinado tipo de pessoas dentro da nossa sociedade, infelizmente. E a continuidade, eu tenho certeza, que será bem aceita por todos. Então vamos passar aqui o oitavo slide, só para o senhor dar uma conclusão e fechar esse movimento, e os outros 8 nós vamos deixar para a semana que vem, ok? Vamos lá, o próximo slide é isso aqui. Ó.
comunicação e intimidade, sexualidade viva no relacionamento. O que vem a ser isso, doutor? Bom, aí eu dividi esse slide em 4 itens. E o primeiro item fala sobre a construção de confiança. Sendo comunicação aberta e honesta, ela constrói confiança e segurança no relacionamento, que é fundamental numa sexualidade saudável e satisfatória. Tá? É o que a gente estava falando no item anterior. A comunicação ela é importante para se construir uma confiança entre o casal. O item 2, eu falo do entendimento das necessidades. A comunicação, ela permite entender as necessidades e desejos um do outro, o que pode melhorar a intimidade e a satisfação sexual. Tá? A união, né, de um casal, né, com relação ao relacionamento, é importante que se discuta esse relacionamento, né? Não só na questão familiar, mas também na questão da intimidade. Como a gente está tratando de sexualidade, é importante que ambos, né, se sintam bem. Tá? A partir do momento que um ou outro não se sente bem, esse é o grande erro dos casais. Né? Então, tem que haver essa discussão aberta para qualquer tipo de relacionamento que você consiga ter com seu parceiro ou sua parceira. A conexão emocional. A conexão emocional, a intimidade emocional, ela é fundamental para a conexão física, saudável e que pode melhorar a experiência sexual. Tá? Claro, né? O marido chega do trabalho, se estressou no trabalho e aquela esposa está muito afim naquele dia, tá? Mas aí o cara está com a cabeça no trabalho, com problemas que ele trouxe lá do trabalho, tá? Para chegar a ter uma relação naquele dia. Né? Então, aí é o que a gente chama de tensão emocional. Essa tensão emocional, ela não vai colaborar em nada. Ou ele tem que esquecer o que ele trouxe lá de fora para dentro da casa dele, tá? E compartilhar com a parceira aquele momento, ele vai ganhar muito mais do que ele levar todo esse estresse, até porque o cortisol, que é um dos fatores que atrapalha muito as relações sexuais, o homem principalmente, para ter uma função erétil, tá? Vai influenciar. Então, não adianta você chegar numa preparação de um ato sexual, de uma sexualidade, você ter uma tensão emocional atrapalhando isso. A resolução de problema é a comunicação eficaz. Essa comunicação eficaz, ela resolve problemas e conflitos que podem afetar a sexualidade no relacionamento. É o que a gente estava falando no item anterior. Se você tem um problema, você não pode pegar esse problema e levar para um relacionamento. Tá? Você só vai complicar essa situação. Aí você não vai ter uma sensação completa daquelas situações que você tem que criar. Desejo, libido, a qualidade de uma ereção, né, tanto no homem quanto na mulher, e completamente o orgasmo, né, e o prazer final que é necessário para você ter uma completa satisfação, que é um conjunto. Né? Imagine um time de futebol onde você tem um ataque excelente e uma defesa fraca. Não vai adiantar nada. Você pode fazer 7 gols e tomar 10. Entendeu? Então, é mais ou menos isso aí, que tem que haver um equilíbrio para você ter uma completa satisfação do seu relacionamento, da sua sexualidade. Ok? É isso, professor. Doutor Wagner, eu acho que a gente chegou num ponto ideal para a gente fazer uma pequena pausa, porque o nosso programa já está longo. E ainda faltam mais 8 slides. E, como eu tinha pedido antes, vamos terminar esse programa na próxima semana.
Tá? Conto com o senhor para a gente continuar, porque o assunto é envolvente, é empolgante e as pessoas querem realmente saber sobre o assunto. Então não adianta a gente ficar cortando e arestando, porque é um trabalho minucioso e um trabalho de observação muito importante que o senhor faz. Muito obrigado por ter atendido a gente dessa vez. Eu vou deixar a câmera aberta, porque o senhor quiser falar, na promessa de semana que vem continuarmos a falar sobre esse assunto e terminar o seu trabalho. Ok, professor? A sua câmera, por favor, fique à vontade. Muito obrigado, Luiz. Eu te agradeço mais uma vez essa abertura aí no programa 70 Mais. Espero ter colaborado, né, com a terceira idade. Mais uma vez eu quero enaltecer o trabalho do meu colega, né, professor e colega Fabrício de Oliveira, nesse livro aqui, que eu acho muito interessante, né, que foi uma base dessa nossa palestra de hoje, e vai continuar, se Deus quiser, semana que vem nós estaremos aí para completar essa palestra. E fica aí o compromisso de que é um assunto, como eu já previa desde o início, é um assunto polêmico, mas é um assunto muito extenso, né? E como vai ter a próxima continuidade desse assunto, terá provisoriamente também essa questão dos casais, que eu acho interessante trabalhar os casais com relação a esse assunto, né? Que é uma das grandes consequências de vários problemas dentro da terapia de casal, né? Final de semana, estaria no final de live, se as pessoas quiserem ter uma ilustração, tem um filme muito interessante que eu indiquei aí, Divã para Dois, né? E John e Elsa, que eu acho interessante assistir e que envolve esses assuntos da terceira idade, né? E eu também estou aqui deixando o meu convite. Eu sei quanto é difícil para o idoso, eu ia falar isso, porque o idoso, para ir a um consultório, né, até foi citado na live, o Fabrício, ele me passou muito isso, eu acho interessante, o medo de você ir para um consultório, encontrar um psicólogo, um profissional de psicologia de jaleco. O idoso já tem esse temor, porque ele está acostumado em consultório médico, ele encontra médico de jaleco, né? Aí é interessante o que ele falou, eu estou aprendendo com ele, que ele já tem muito mais experiência do que eu na área de psicogerontologia. Então, um trabalho que eu achei interessante dele é o trabalho de home care, você vai trabalhar em casa do idoso, né? Hoje em dia, a gente dá assistência ao idoso na sua própria casa, porque é o habitat que ele vive, é o habitat que ele convive, né? E ele cita, por exemplo, até a necessidade de levar jogos, né? Você jogar dama, jogar xadrez, aplicar jogos para a cognição do idoso é muito importante. E, para mim, tudo isso está sendo aprendizado. Inclusive, ele cita até um exemplo de um idoso que ele quis sair para passear. E um dos casos desse livro que é interessante, que o idoso queria conhecer o cemitério onde ele ia querer ser enterrado. Sério. É um dos casos que ele cita. Que coisa mórbida. Exatamente. É mórbido, mas era um desejo dele. Entendeu? Claro. Tem que ser respeitado. Lembra do assunto que a gente falou de ser observante? Ele queria conviver com isso, que ele sabia. Mas acontece, né? Como eu falei da questão daquela senhora que pegou o mendigo, né, e levou para casa para criar, esse livro mesmo cita, por exemplo, o exemplo de uma empresária muito famosa, que ela queria fazer cruzeiros, que ela sentiu a perda do esposo, mas ela queria aproveitar o resto de vida dela. Então, ela fala para ele que ela queria ter o máximo de conhecer todos, né? Aí ele, mas a senhora é uma brasileira, fala português, como é que a senhora vai fazer um cruzeiro internacional que tem várias pessoas falando outro tipo de idioma? Aí ela vira para ele e fala assim, Fabrício, a linguagem do sexo é uma linguagem universal. Basta você olhar e fazer um sinal.
entendeu? Isso aí você está resolvendo o teu problema. Então, são coisas que eu acho bacana que acontece? Não é questão de vulgaridade, não é questão de promiscuidade, né? É a questão de que você está sendo você, né? Isso é importante. Eu aprendi isso com o Carl Roger, na atenção centrada para a pessoa, que você tem que ser você. O senhor, por exemplo, uma vez ele falou numa entrevista, eu adoro moto. E só vai gostar de moto até o senhor um dia falar, não quero mais saber de moto. Mas enquanto o senhor gostar de moto, o senhor vai andar de moto. Não, eu não então, ando você mais de moto. Se sentir bem, isso. Eu continuo gostando muito de moto, mas não posso mais andar de moto. Exatamente. Entendeu? Agora, você é como um filho. Você pega o seu pai... É muito comum, por exemplo, ele cita isso, é muito comum, por exemplo, o pai. O pai fica viúvo, o filho, principalmente o filho, né, o homem, fala logo assim, você parte para outra, vai curtir sua vida. Mas não acontece com a mulher, não acontece com a mãe. Com a mãe, ele já tem uma outra visão freudiana, né? Freud fala isso, né? Ele já tem uma outra visão, de que a mãe dele não vai poder ter outra pessoa. Isso é comum, é muito comum acontecer, pessoas procurarem consultório e conviver com esses problemas. Tá? Uma vez eu peguei numa palestra, que eu dei de psicogerontologia, estava a mãe e a filha. Aí ela falou assim, mas professor Wagner, o problema da minha mãe é que ela quer ficar lavando as panelas dela. Ela ainda está naquela de bombril, de arear panela. Eu já comprei panela que não há necessidade disso. Eu falei, minha filha, deixa a sua mãe continuar areando as panelas dela. Ela está se sentindo bem? É isso que ela tem que fazer? Não é isso que ela tem que continuar fazendo. Perfeito. Entendeu, Luiz? Perfeito. Então, professor, fica aqui o nosso até próximo. Semana que vem continuamos esse assunto aí. Tá bom? muito obrigado, professor. Até a próxima semana, se Deus quiser. Um grande abraço e muito obrigado por tudo. Depois de tantos esclarecimentos e de tanto conhecimento, só resta dizer a vocês muito obrigado por estarem conosco até agora e até sábado que vem, se Deus quiser. 70 mais. Como viver bem a partir dos 70 anos. Até a próxima!